Em geral, os estudiosos das contribuições dos falares africanos no português brasileiro destacam duas grandes influências provenientes de duas culturas africanas que predominaram durante os tristes anos do tráfico negreiro. São elas: a. As línguas originárias dos povos de cultura banto, praticantes de idiomas que muito influenciaram a nossa maneira de falar o português, como o bakongo e o ouvibundo. B. As línguas provenientes dos grupos culturais da África Ocidental, com destaque para o idioma formado por uma infinidade de falares semelhantes, que entre nós ficou conhecido como Yorubá. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os estudos dos falares populares é tão fundamental para o conhecimento de uma língua quanto a abordagem dos modos cultos de usar o idioma. Por esse motivo, é muito importante estudar as formas como os africanos utilizaram a língua portuguesa que aprenderam entre nós, porque daí saíram muitos usos linguísticos que estão no dia a dia, na oralidade dos brasileiros. Vamos conhecer alguns deles? Omissão da última consoante nas palavras. As formas infinitivas dos verbos são um bom exemplo. Os portugueses pronunciam muito claramente o R final dessas palavras e até acrescentam mais alguma coisa. Exemplo: falaire, dizere, etc. Entre nós, esses fonemas finais praticamente não são pronunciados e, quando são, constituem uma flagrante exceção. Assim, basta observar a fala de qualquer brasileiro para percebermos frases como: vou te dizer uma coisa ou chega de falar nisso. A palatalização das consoantes D e T quando precedem a vogal I. O falar dos povos de origem africana popularizou por todo o país pronúncias como as que a maioria de nós usa em palavras como dia ou artigo. Essa forma de falar se espalhou com tamanha intensidade que acabou por transformar-se na forma padrão do português brasileiro, a tal ponto que classificamos como falar regional ou sotaque a forma com que palavras com esse fonema são pronunciadas na maior parte de nossa região Nordeste, onde o uso preserva o falar típico dos portugueses. Mesmo que algumas dessas formas não estejam de acordo com o emprego dito culto da língua, raríssimos são os brasileiros que não as pratiquem, seja qual for a classe social ou o nível de escolaridade. À forma de os africanos pronunciarem esses fonemas, devemos esses traços tão característicos do falar nacional. A África também foi de grande importância no processo de formação de alguns falares da língua portuguesa no Brasil. Um dos recursos através dos quais isso aconteceu é a dissimilação, processo de mudança linguística em que há a troca de um ou mais fonemas, resultando em um diferente. A palavra nego, negro. É um bom exemplo. É conhecida dos estudiosos da língua portuguesa a dificuldade de alguns falantes de idiomas vindos da África de pronunciar certos grupos consonantais. O resultado, nesse caso, foi a supressão do R, provocando mudança no próprio radical, como se pode ver nos processos de derivação, negão, neguinho, etc. Oriunda da forma de falar popular, hoje transformou-se numa expressão nacional. Outro caso importante é aquele em que começou a ocorrer a figura da aférese, que se dá quando há supressão de fonemas no início da palavra. São atribuídas aos falares africanos formas como tá, está, fala generalizadamente em todo o país, e você, muito praticado em algumas regiões brasileiras. A alteração dos ditongos ei, e ou, processo conhecido como redução, também é atribuída à pronúncia de falantes africanos. É outro fato bastante presente em nosso cotidiano. Deu origem a pronúncias como cheiro, em vez de cheiro, e louco, no lugar de louco. Em um falar bem típico do homem do interior do Brasil, ocorre o processo conhecido como apócope, a supressão de fonemas, principalmente o L e o R no final das palavras. São os casos de vocábulos como generar,
general, e mé, mel, muito usados na fala espontânea de muitos habitantes de certas regiões do país, independente da escolaridade e do domínio da norma culta. Mesmo muito escolarizados pronunciam dessa forma. Em outro processo muito comum na fala registrada pelo interior brasileiro, encontramos termos como mulher, mulher e olhada, olhada, resultantes de vocalização, no caso com a substituição do LH pelo I, processo que consiste em empregar fonemas nos quais predominam sons vocálicos no lugar daqueles que originalmente mantinham sons consonantais. Devemos a esse processo a forma de pronunciarmos o nome do nosso país, Brasil, com U no final, em substituição ao L, pronunciado de modo muito palatal pelos portugueses. Como mais um exemplo de processos de formação de palavras influenciados pelas línguas oriundas da África, citamos a ditongação, que representa a inclusão de uma semivogal ao lado de uma vogal já existente, formando um ditongo. Palavras como mês ou paz, que em muitos pontos do país se pronuncia como se houvesse a inclusão de um i, mês, paz. São alguns exemplos. Bons estudos!